Queridos amigos e amigas, queridas irmãs e irmãos, muito bom dia. Vamos iniciando essa manhã de sábado, elevando o nosso pensamento e refletindo mais um pouco sobre os ensinamentos de Jesus. Oremos. Amado Mestre Jesus, a transição já começa a dar os seus passos e a regeneração começa a se apresentar para todos nós. Que tenhamos a força agora necessária para compreender que o próximo passo é dentro de nós mesmos. Que deixemos de lado as falsas expectativas dos eventos grandiosos, dos cataclismas, das grandes revoluções na Terra e possamos entender que este momento é o momento da revolução interior, da edificação do amor, da humildade, do devotamento e da resignação em nossos corações. Que consigamos, ó Mestre Jesus, ter a coragem necessária para prosseguir nesse autoconhecimento e nesse aprofundamento daquilo que precisa ser renovado em nós, dos pensamentos e sentimentos que precisam ser alinhados às verdades divinas. Mestre querido, ampara a todos os espíritos encarnados e desencarnados que habitam no orbe terrestre, para que todos sejam tocados por essa vibração que emana do mais alto, por esse chamamento e por esse convite, nos trazendo à lucidez a importância da verdade e do amor. Mestre querido, muito obrigado por tudo que sempre nos acontece para a educação do nosso espírito. Muito obrigado pela tua presença constante em nossas vidas. Muito obrigado por essa oportunidade que estamos tendo de mais uma vez retornar ao trabalho da tua vinha. Que sejamos agora e de hoje para sempre trabalhadores fiéis na verdade e no amor. Que assim seja. Que assim seja. Nós estamos trabalhando o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos ler hoje um trecho do item 9. É uma mensagem de Fénelon que foi psicografada em Bordeaux em 1861 e nós destacamos apenas um parágrafo para que a gente possa conversar um pouquinho hoje. Os efeitos da lei de amor são um aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fosse feito, mas fazei-lhes ao contrário todo o bem que está em vosso poder lhes fazer. Esse item é especial que nós estamos estudando, esse conjunto de itens que está na parte do Evangelho das Instruções dos Espíritos, é intitulado de A Lei de Amor. Conversar sobre o amor, esse amor que Jesus veio trazer até nós, é bastante desafiador, que significa nós falarmos de algo em especial, posso falar por mim, de algo que eu ainda não conquistei. Mas vamos tentar conversar juntos e encontrar caminhos para alcançar este sentimento que é seguramente o sentimento que vai nos trazer essa felicidade que todos nós almejamos.
Uma questão que eu entendo como fundamental para a gente alcançar o amor é a moderação. Moderação em tudo. O que seria moderação? A moderação é essa virtude de permanecermos na exata medida em qualquer coisa que venhamos a fazer. Mas não é assim que nós nos comportamos. Nós não somos espíritos moderados. Na verdade, nós somos espíritos gulosos, com um apetite voraz. Nós queremos tudo para nós o tempo todo. Se nós gostamos de alguém, nós queremos a companhia daquela pessoa o tempo inteiro e a gente nem se apercebe que a gente faz isso. A gente faz pequenas chantagens morais e se aquela pessoa é tão legal, nós precisamos entender que outras também vão querer estar ao lado dela. Mas a gente tende a dominar. Nós fazemos isso também com a atenção. Todo mundo gosta de receber atenção. E aí nós queremos ter atenção só para nós. É um apetite sem fim. Nós não temos essa moderação, essa medida equilibrada do quanto eu posso ter daquilo que tenho. Eu quero tudo só para mim. E em tudo nós acabamos agindo dessa maneira imoderada. Nós sentimos que a nossa dor é sempre maior que a do outro. Então eu quero todos os cuidados só para mim, porque ninguém tem uma dor tão grande quanto a minha. Eu não me coloco no lugar do outro. A minha necessidade é sempre a mais urgente, o que eu quero é sempre mais necessário que seja feito naquele momento. Na convivência doméstica, volta e meia, nós nos perdemos nessas demandas porque nós entendemos que o que eu quero que seja feito deve ser feito agora. E a gente sequer se atém à necessidade do outro companheiro no ambiente do lar, que também para ele é importante fazer o que ele tinha planejado fazer. E nós acabamos agindo sem moderação frente àquilo que o outro também gostaria de conduzir. E, em linhas gerais, as nossas demandas são sempre as mais importantes, em tudo. No trabalho, no campo das emoções, dos relacionamentos, dos afazeres. Via de regra, nós agimos sem qualquer tipo de equilíbrio em relação aos nossos desejos e aos nossos anseios. O que eu quero e o que eu gosto, eu vou fazer de tudo para conquistar a qualquer custo. Isso é exatamente o que contraria a lei de amor, porque a lei de amor é uma lei de moderação. É uma lei que nos convida a encontrarmos a virtude do equilíbrio e mais do que isso, é uma lei que nos convida a dar mais importância à demanda, à necessidade do outro do que a nós mesmos. A lei de amor é uma lei de servir, dar de si, no limite das nossas forças e das nossas capacidades. É a conquista do trabalhar pelo outro integralmente, por amor. Nós precisamos entender, como nos é colocado na oração ensinada por Jesus, que o Pai é nosso. Nós já começamos a oração assim, Pai Nosso. E qual a importância disso? A importância dessa primeira frase na oração é o indicativo de que somos todos filhos do mesmo Pai. E entre irmãos não pode haver distinção de amor, essa distinção que nós fazemos. Ninguém é menos filho de Deus do que ninguém. É necessário que tenhamos essa compreensão. Nenhum de nós é mais ou menos importante do que ninguém. Sentir que o outro é meu irmão é o primeiro passo
e um passo fundamental para estruturar esse amor que Jesus veio trazer até nós, porque eu passo a compreender essa fraternidade. Eu passo a entender que eu não posso excluir ninguém da minha vida e nem me colocar acima do que ninguém, porque somos todos irmãos, todos filhos do mesmo Pai. E por sermos filhos de um mesmo Pai, Ele nos ama em igualdade. Se nós, que somos seres imperfeitos, espíritos em evolução, damos o melhor de nós para os nossos filhos, na maioria das situações, porque sabemos que existem conflitos e injunções encarnatórias, onde renascem nas famílias inimigos, sendo uma oportunidade para reconstruir esses laços de amor. Mas comumente nós recebemos dos nossos pais uma dedicação exemplar. E mesmo que tenhamos outros irmãos, os nossos pais se dedicam, via de regra, em igualdade para todos os filhos. E é assim que funciona. Agora imagina Deus, Jesus, espíritos que têm uma evolução muito além do que a gente até é capaz de tentar imaginar ou alcançar. Imagina o afeto que Dr. Bezerra, o professor Eurípides, o amor que ele não tem por cada um de nós. Eles não fazem essa distinção. Por exemplo, imaginemos um filho nosso, terreno, que mentiu, um filho que roubou. Nós vamos colocar ele para fora de casa? Já que você mentiu, eu não te amo mais. Um filho nosso que passou a usar drogas, estava vendendo drogas e foi preso e agora está num presídio. Nós vamos deixar de visitá-lo? E agora a gente não quer mais saber dele? Provavelmente nós não vamos expulsá-lo da nossa vida e do nosso afeto. Na verdade, nós vamos nos compadecer e vamos fazer o nosso esforço máximo para educá-lo. Tudo que a gente puder fazer. Nós temos um exemplo muito significativo na história, que foi todo o esforço que Santa Mônica fez para educar Santo Agostinho. Então ela se compadecia profundamente e orou por décadas para que o filho pudesse se encontrar. E o fato é que o filho se encontrou e se tornou essa referência de reforma moral, de transformação interior para todos nós. E é dessa maneira que nós devemos nos enxergar. Somos todos filhos de Deus. Precisamos parar com esse movimento de quando alguém erra, eu excluo ele da minha vida, porque é assim que ainda agimos. E mais do que isso, eu só decido dar o melhor de mim para o outro se o outro for perfeito, bom e fizer tudo o que eu quero. O amor é uma decisão do espírito e é uma escolha interior. Não está condicionada ao que o outro faz. Eu simplesmente dou de mim. Mas a nossa tendência é de só dar o nosso melhor se o outro atender algumas demandas e necessidades que nós queremos. Então passa a ser esse relacionamento cheio de condicionantes. É justamente esse sentimento de querer bem, de querer o bem, melhor dizendo, de querer o bem e a verdade para o nosso irmão em espírito, de querer que ele cresça e evolua em espírito, é exatamente isso que se configura como o amor. E nós podemos vivenciar esse amor em tudo. Pode ser na cozinha, ao fazer o alimento, quando eu quero o melhor para aqueles que vão consumir aquela comida. No trabalho, cortando uma grama, corrigindo uma prova de um aluno, dirigindo um carro.
essa vibração, esse movimento de querer sempre estar na verdade, de querer o bem para todos que me cercam, isso que vai estruturando esse amor e que eu vou envolvendo a todos nessa vibração. O amor é uma decisão individual do espírito. Nós precisamos entender que o amor não é uma condicionante do outro. O amor é o que sou. O amor é uma autonomia do espírito. Eu decido ser assim. Quem ama é livre. Somente quem ama é livre. Só aquele que sublimou os sentimentos ao ápice do amor que goza de plena liberdade e paz. Aquele espírito que ainda alimenta prazeres mórbidos e gravita no campo da inveja, do ciúme, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, esse espírito é um escravo passivo, totalmente dependente, porque ele reage a tudo e a todos. Aquele indivíduo que é reativo, ele não tem controle sobre si. São os outros quem o comandam e definem suas atitudes. Pensem junto com a gente. Se gritam, eu também grito. Se agridem, eu também vou agredir. Sob a justificativa, não posso levar desaforo para casa. Quem é fulano para falar assim comigo? Preciso manter a minha honra. É aquele indivíduo que só trata bem os outros se os outros o tratarem bem. Dentro de todo esse cenário, então, a gente precisa fazer uma pergunta muito profunda. Quem eu sou? Eu sou o que sou ou sou o que querem que eu seja? Eu sou o que sou ou sou o que os outros fazem comigo? Quem eu sou? Porque se as minhas atitudes, os meus pensamentos, os meus sentimentos estão sempre condicionados àquilo que fazem comigo, só vou ser afetuoso, agradável se forem assim comigo. Se eu encontro alguém desagradável, então eu também vou ser desagradável. Se eu encontro alguém indiferente, eu também vou ser indiferente. Quem eu sou? Olha o nível da escravidão no qual nós estamos inseridos. Nós permitimos que os outros definam aquilo que somos. O amor é o caminho que liberta. Para sair desses grilhões e dessas correntes da falta de autonomia e de sujeitar as nossas atitudes, pensamentos e sentimentos àquilo que o outro é, nós precisamos amar. O espírito que decide, efetivamente decide, empreender-se com todas as suas forças no caminho do vencer a si mesmo e sublimar-se em amor, esse espírito, ele constrói uma autonomia e ele consegue encontrar a felicidade. Porque ele encontra-se consigo mesmo, ele passa a ser senhor de si, ele quem decide o que fazer. A conduta do outro é indiferente perante aquilo que ele sente, pensa e faz. Ele faz aquilo que ele é e aquilo que ele sente. O único caminho para alcançar a paz integral que todos nós queremos e buscamos é o caminho do amor. Não existe outra jornada. Somente a caridade em ação é que vai nos trazer essa paz que nós buscamos. Sejamos moderados em tudo. Controlemos todas as nossas demandas e desejos para que a gente alcance o equilíbrio. Nós precisamos promover essa virtude da medida exata para com tudo que vem até nós, na convivência com os outros, no dia a dia, nos relacionamentos.
nós nunca podemos nos sentir mais importantes ou mais merecedores de consideração do que ninguém. Somos todos irmãos. Enfim, nós precisamos de uma vez por todas nos colocando no lugar do outro, vivenciando esse equilíbrio do caminho do meio, nem o 8, nem o 80, mas o 40, nós precisamos em tudo e para com todos vivenciar tudo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Quando nós efetivamente começarmos a caminhar nesse sentido, nós estaremos iniciando a vivência do amor. Como nos lembramos de Jesus nos dias de hoje? Temos tempo para refletirmos nos ensinos inovidáveis deste Mestre que veio à Terra para nos ensinar a amar? Será que as necessidades materiais se sobrepõem às necessidades espirituais? Será que ainda conseguimos nos lembrar que somos seres espirituais vivenciando uma experiência material? Em face da correria do mundo moderno, em busca do ter e não do ser, vemos fugas espetaculares, seja no consumo do álcool, da droga, do cigarro. Além disto, vemos nos dias de hoje a fuga de tantos pelo suicídio ou no aborto, como na França, que acaba de legalizar o aborto, esse crime hediondo até os 9 meses de gravidez. A eutanásia é existente em tantos lugares, assim como a pena de morte. No entanto, todos são hediondos conforme os estatutos divinos. Vemos também o abuso tornado tantas vezes em forma de cultos estranhos, tirando à população ingênua, muitas vezes, o dinheiro para a sobrevivência. O que então verificar no comportamento das altas entidades governamentais com total desrespeito à população que deveriam governar com honradez e seriedade? O que vemos, infelizmente, são demonstrações de loucura coletiva, anestesiados pela mídia totalmente descomprometida com a moral. Mas há também organizações nos dias de hoje que procuram resgatar o amparo à criança, aos velhos, às mulheres, à fauna e flora, à água e à natureza em geral. São missionários do amor, da fraternidade, buscando a renovação e a paz. Chegam também à Terra inúmeros missionários que advêm de mundos mais felizes para proporcionarem uma renovação do orbe terrestre neste grande momento de transição. E o que é esperado de nós que nos encontramos encarnados neste momento? Devemos fazer uma releitura dos ensinamentos trazidos por Jesus há 20 séculos. Mas não basta tão somente o conhecimento. Faz-se imprescindível que despertemos o sentimento do amor que Jesus, na sua peregrinação pela Palestina, buscou demonstrar em todos os seus gestos, palavras e principalmente pelo olhar amoroso que magnetizava a todos os que com ele se encontravam. Diz-nos Amélia Rodrigues, na sua obra A Mensagem do Amor Imortal. O amor era conhecido na antiguidade por tratar-se de uma conquista espiritual de alto significado, que somente alguns missionários então o possuíam, porque a população em geral o desconhecia. O amor
nessa época, era fruto dos interesses sórdidos, das paixões sexuais, do protecionismo aos membros do clã, em detrimento de todas as demais criaturas, todo feito de egoísmo e de volúpia. Ninguém, porém, como ele amou. Não lhe bastava o amor, mas também o perdão ao inimigo, bem como o esforço para fazer-lhe todo o bem, na razão inversa do mal recebido. No seu sermão, com uma entonação de ternura, exclamou: tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Pois se não amardes aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos a mesma coisa? Se saudades somente aos vossos irmãos, que fazeis de especial? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Os ouvintes não podiam imaginar, naquele momento, a revolução que ele propunha nesse discurso. Mediante a morte do homem velho, dos seus conceitos morbosos e cruéis, para dar lugar ao homem novo, renascido, iluminado pela inextinguível chama do amor. O amor é bênção de Deus, que permite ao ser humano adquirir a perfeição que lhe está destinada, tomando ao Pai como modelo certamente inalcançável. Somente o amor, portanto, para sublimar o ser humano, apagar as nódoas da inferioridade ancestral, dignificá-lo. Certamente inicia-se como uma fagulha insignificante, embora na sua pequenez ateie um incêndio. O sermão inovidável vem ecoando nos passados 2000 anos, lelindo as ulcerações físicas e morais dos desesperados, erguendo os caídos e sem esperança, e retirando as traves invisíveis todos aqueles que se permitiram crucificar nos vícios e nas paixões inferiores que cultivaram por prazer. Não há outra alternativa para a conquista da felicidade, senão através do amor. Quando Jesus subiu ao monte e enunciou as bem-aventuranças, o mundo confrangeu-se em alegria. Os corações se balsamizaram naquelas vibrações de amor. Então, nos dias de hoje, deixemos tantas preocupações com as coisas materiais, deixemos de lado as desavenças entre os familiares, entre os amigos, entre a sociedade. Deixemos de lado tudo que nos prende à terra das ilusões e olhemos as estrelas, os mundos felizes que nos convidam incessantemente, tão somente a amar. Mestre Jesus, ao relembrar a sublimidade do amor com que nos envolvestes, naqueles instantes sublimes do monte inovidável,
plenificamos o nosso coração. Sentimos a necessidade de encontrarmos a este amor que destes a tua vida para nos ensinar. Te agradecemos, amigo, te agradecemos, doce e meigo pastor, por esses momentos em que nos reunimos para relembrar as tuas dulcíssimas promessas. O teu amor infinito que nos disse que estaríeis conosco até o findar dos tempos, nos envolvendo no teu amor, nos envolvendo, Senhor, nessas vibrações de luz e de paz. Auxilia-nos, amado amigo, para que consigamos vencer as trevas que envolvem ao nosso ser, para caminharmos livres em direção ao teu amor infinito. Te agradecemos, ó Jesus, por essa terra abençoada que nos destes a viver e que nos recebe entre flores, perfumes. Te agradecemos, Senhor, pela companhia de todos os nossos irmãos, de todos os reinos, para que todos juntos, nos abraçando, possamos caminhar em direção a vós. Que assim seja. Que assim seja.